que eu tenho para dizer, para falar para vocês hoje, é um elemento de inspiração, compartilhar uma ideia e tentar estimular dentro da cabeça e do coração de cada um de vocês a fomentação dessa comunidade e a fomentação de algumas coisas que são absolutamente importantes. Essa frase ela é muito reveladora e muito importante, ela revela um aspecto muito relevante do que a gente viu aqui hoje. Há um certo momento na trajetória de toda e qualquer nação em que ela se considera escolhida. É nesse momento que ela dá o melhor e o pior de si. E nós somos e fomos escolhidos. O Brasil é um país escolhido. E é preocupado com isso e com essa visão que esse evento nasce, que muitas outras coisas estão acontecendo. E isso é evidente, esse momento é evidente por coisas das mais desconhecidas para nós, como a biotecnologia, até as coisas mais conhecidas para nós. Se alguém tem alguma dúvida de que se a gente foi escolhido de fato, nada melhor para um brasileiro e nada mais visível para um brasileiro do que sediar a Copa do Mundo. E como se não bastasse, a coisa prosseguiu. Olimpíadas. E se a gente precisa de outras dimensões, além da simbologia das Olimpíadas, o que já significa muito, a gente pega a capa da The Economist dessa semana. Lindo, né? Bela arte. Eu, como pesquisador, eu tenho o grande privilégio de acompanhar jovens, mais ou menos numa base de 8 painéis que a gente faz mensalmente, para acompanhar alguns desenvolvimentos que a gente faz para algumas marcas, para algumas instituições, e dentro desses painéis a gente percebe muito do zeitgeist, do sentimento do tempo onde a gente está vivendo. E eu tenho para dizer para vocês, nós nunca vimos um período de tanta autoestima dentro da perspectiva do jovem brasileiro. E esse movimento nós chamamos carinhosamente dentro da Boxe de a nova autoestima. Uma nova autoestima que vem nascendo e que é verdadeira. Ou seja, lá fora nós somos escolhidos pelo Comitê de Organização da Copa do Mundo, pela FIFA, pelo Comitê de Organização das Olimpíadas. Fomos escolhidos, estamos sendo escolhidos pelos analistas econômicos e também percebemos que somos escolhidos nós mesmos. Esse momento aonde nós nos sentimos escolhidos chegou. Sim, nós somos escolhidos. Mas agora uma pergunta importante. E agora? Existe uma regra mitológica, desde Joseph Campbell, que fala: aquele que é escolhido e não possui um propósito, falha. Aquele que é escolhido e possui um propósito, vence. Isso acontece na história dos homens, isso acontece na história das nações. A nação americana, por mais que hoje ela seja o bode expiatório, ou a perspectiva de um mundo que está se desenvolvendo para uma direção que talvez o mundo não concorde, é uma nação vencedora, e foi uma nação vencedora em alguma medida, ou em várias medidas, ou uma nação que progrediu com muita força. E é importante a gente analisar a lógica disso, porque é uma nação que ela nasce estabelecida dentro de um conceito mitológico do Manifest Destiny, que é a manifestação do destino. A nação americana nasce tendo a noção de que ela é a escolhida, e nisso ela parte num rompante em direção ao oeste, e vai crescendo, e aquele Manifest Destiny, aquele sonho compartilhado se desemboca e se desloca no sonho americano, que é o sonho mais absorvido pelo mundo como um todo. Talvez esse sonho não tenha dado tão certo. E o mundo hoje precisa de novos sonhos. Mas a gente precisa entender o poder desse mito, o poder de um sonho. E hoje, pelo menos, o mundo precisa de vários sonhos, mas pelo menos 4 desses sonhos são absolutamente importantes e relevantes para o mundo. Brasil, Rússia, Índia e China.
Óbvio que existem milhares de outros sonhos, milhares de outras perspectivas, mas são desses países que se espera uma evolução e uma revolução no modo de pensar e fazer as coisas. O B do BRIC, há muito tempo, foi desconsiderado por várias perspectivas. E hoje ele começa a entrar e ser cada vez mais relevante. O que é importante disso é que essas nações absolutamente antigas, porque se a Europa é velha, a China é uma anciã, a Índia é uma anciã, a Rússia talvez nem tanto, mas cada um desses países, por ter essa consciência e por ter desenvolvido uma perspectiva de sonho, uma perspectiva de unidade quanto nação, possuem hoje papéis muito claros dentro da economia mundial. A Rússia, desde a Guerra Fria e até hoje, desenvolve o papel de The Second Ideology. Uma fonte de conhecimento, uma fonte de raciocínio, uma fonte onde a arte contemporânea russa briga com a arte contemporânea europeia, tem novas perspectivas, puxa para novas dimensões, tem uma nova linguagem em relação a várias coisas. A Índia possui os recursos humanos, the human resources. Existem mais PhDs na Índia do que o número de habitantes do Canadá, 40 milhões. Telemarketing, desenvolvedores, o Vale do Silício, ele é puramente baseado em cima de capital intelectual indiano. Matemáticos, físicos, médicos, a gente sabe disso. E a China, a produção. Production. É a produção do mundo. E o Brasil? Eu costumo dizer que às vezes uma pergunta bem colocada é melhor do que uma resposta mal colocada. E eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Qual que é, em termos de décadas, em termos de perspectiva, qual que é, o que a gente quer deixar? O que a gente quer prever para o Brasil? E nisso existe, bom, uma frase de Dostoiévski que eu não vou ler. Se Dostoiévski tuitasse, seria muito mais interessante. Então eu tuitei por ele. Basicamente, o que aquela frase longa queria dizer é: a nação que não possui um sonho não é uma nação. E isso é a mensagem mais importante que eu queria compartilhar com vocês. O poder do mito e o poder da organização de um imaginário. É que eu sou meio barbudo, eu acho que minha barba está agredindo o microfone. Bom, a nação... Onde é que eu estava mesmo? Alguém poderia me recapitular? O poder do mito. Isso é inteligência colaborativa. Muito obrigado. Bom, o poder do mito é algo muito fundamental e muito importante justamente para nos conectar em relação a esse approach, da gente saber qual a história que nós estamos fazendo junto. É óbvio que cada um de nós tem uma história, é óbvio que cada um de nós tem as suas vontades, mas a nossa história coletiva, qual é a nossa história coletiva? Essa é a questão mais fundamental que se pode estabelecer. E eu pergunto para vocês, qual é o sonho brasileiro? E pergunto a mim mesmo, qual é o sonho brasileiro? E é importante que em comunidades como essa se entenda que somos nós, pensadores, pessoas culturalmente ativas, pessoas que estão desenhando o futuro do Brasil, que nós passemos a responder essa pergunta com clareza para nós mesmos e para os outros. Ninguém tem essa resposta. É uma troca colaborativa mais uma vez. Mas é algo que se nós não nos empenharmos, nós que representamos aqueles que pensam e aqueles que fazem, isso não vai vir de outro lugar. Porque o nosso histórico, a nossa nação não foi fundamentada em cima de um sonho. Ela foi fundamentada em cima de uma exploração que se desdobrou em uma possibilidade de relação orgânica, que se desdobra numa festa, da qual a Regina Casé acha maravilhosa, e da qual eu também acho maravilhoso, e muito do que esse sonho que a gente está buscando quer, certamente está nessa festa, certamente está nessa união e nessa transposição. De qualquer modo, é importante que cada um de nós entendamos que é dentro da arte, é dentro da ciência, é dentro de qualquer ramo de atividade que nós estejamos desenvolvendo, é nossa responsabilidade criar o imaginário da nossa cultura. E a gente tem as armas para isso, para criar da maneira mais rápida possível, que jamais foi pensado. Cada um dentro do seu trabalho. Porque a sustentabilidade,
A perspectiva de inovação sustentável não está em fazer algo que eu não sei fazer para melhorar o mundo, mas está em fazer e pensar a sustentabilidade dentro daquilo que eu sei fazer. Eu plantando árvore, não vou eximir a minha culpa e não vou chegar em um novo status e patamar de inovação. Eu preciso entender, se eu, por exemplo, eu, João Paulo, meu time, as pessoas que trabalham comigo, os meus sócios, somos pesquisadores, é através da informação e da pesquisa que eu posso construir um mundo sustentável. Se eu sou um artista, é através da arte. Se eu sou um cientista, é através da ciência. É inserir o pensamento da sustentabilidade, que é essa filosofia integral que começa a nascer no mundo. E pensando nisso, e pensando na importância dessa questão, a Box, eu e as pessoas que trabalham comigo, cujo trabalho é conhecer os outros, estamos direcionando uma pesquisa abrangente no Brasil, justamente para a gente entender, entre jovens de 7 a 27 anos, jovens que estão construindo a nossa nova realidade, qual é o seu imaginário, qual é a sua perspectiva de futuro, quais são os seus valores, quais são os seus ideais, para construir uma pesquisa que nos ajude, que não responda, mas nos ajude a responder. Qual é o sonho brasileiro? Essa é a nossa parte, que a gente já está começando a fazer, desenvolvendo esse estudo, e que a gente gostaria de estar daqui a 1 ano, no próximo TED, que vai ser muito maior do que esse, com uma comunidade muito mais ativa, apresentando os resultados dessa perspectiva e respondendo pelo menos um pouco mais sobre qual é esse sonho brasileiro. E vamos doar as informações dessa pesquisa para essa comunidade, e vamos doar as informações dessa pesquisa para o governo brasileiro. Isso é o que nós podemos fazer para passar a desenhar um pouco mais essa perspectiva do que é o sonho brasileiro. Eu queria compartilhar com vocês, na verdade, um pouco do que a gente já aprendeu dentro dessa perspectiva. A gente vem desenvolvendo um trabalho de pesquisa de comportamento jovem há mais de 5 anos. A gente recolheu todas essas perspectivas para dar fundamento para essa pesquisa que começa a nascer e que a gente quer entregar para a sociedade. E eu acho que existe um insight, uma coisa muito bonita que surgiu nessa pesquisa, que eu não queria apresentar para vocês como uma resposta, mas queria sugerir para vocês como um pensamento que amarra algumas coisas do que a gente viu aqui, que é o seguinte: muito se falou aqui sobre diversidade, sobre paixão. Muito se falou aqui sobre criatividade, alegria, e essa é a essência, em grande medida, do povo brasileiro. Isso é o que nos define em várias instâncias. Mas uma coisa que é muito interessante é que dentro dessa matriz de diversidade, alegria, criatividade e paixão, existe um cerne, uma coisa muito bonita e muito simples ao mesmo tempo, que é a nossa curiosidade. Eu acho que um novo valor, uma nova perspectiva que a gente precisa entender e que o brasileiro tem acima da média, que vai nos fazer e pode nos fazer criar coisas awesome, coisas maravilhosas, coisas incríveis, é esse fator de curiosidade, que é o princípio básico do conhecimento humano, e o princípio básico da educação, e o princípio básico da inovação para o novo milênio, porque trabalhando na construção de novos trabalhos que não existem, em cima de novos conhecimentos que não existem, a coisa mais fundamental de todas é justamente a curiosidade. E dentro desse mapeamento, o que nós encontramos como uma das grandes essências de classes mais baixas e classes mais altas no Brasil é o fator da curiosidade. O brasileiro, ele é aberto, ele é curioso. Essa curiosidade, obviamente, pode se entremear em caminhos que são negativos, se essa curiosidade não é pautada por uma educação, como a gente havia falado aqui, vários dos palestrantes colocaram o tema da educação, e isso é fundamental. Ela se transforma em fofoca, ela se transforma numa necessidade de ficar olhando a novela das 8, porque o ser humano é curioso, e o brasileiro ainda mais. E por que essa curiosidade? Porque ele é um ser para fora, ele é um ser que se relaciona com os outros, ele é um ser que precisa do outro. E por isso que essa curiosidade é absolutamente fundamental. E dentro dessa curiosidade, a fundamentação dela
está no fato das nossas raízes serem diluídas. Enquanto em várias outras partes do mundo, as nossas raízes, as raízes dos povos, são grandes marcos de densidade que estancam a criatividade histórica, que estancam a capacidade de inovação, que fazem com que eles tenham uma densidade e não conseguir se relacionar com coisas absolutamente novas instituições. Para nós isso não é um problema. Essa é a riqueza da nossa pobreza. Não temos raízes. E esse não ter raízes, olhar para trás e não ter essa densidade histórica, nos pedindo para ir numa determinada direção, é fundamental, é incrível e faz com que essa curiosidade natural seja aumentada e faz com que coisas, pseudociências, linhas científicas absolutamente de vanguarda, como a biotecnologia que a gente acabou de ver e que é uma dos estudos de ponta no mundo, as novas ciências, elas estão nascendo no nosso país por essa nossa curiosidade natural. E a gente precisa incentivar isso, precisa transformar essa curiosidade em uma perspectiva muito mais profissional e aonde a nossa educação se preocupe absolutamente com isso. Mashup e remix, a colisão de culturas e a nossa capacidade de misturar culturas está pautada em cima dessa curiosidade natural. E essa curiosidade natural traz uma coisa que é fundamental, que é a ingenuidade. E aqui se falou muito em ingenuidade. A Regina Casé perdeu a sua ingenuidade. Outra pessoa falou que gostaria de perder a sua ingenuidade. Mas eu digo não. Não percam e não percamos a nossa ingenuidade. Porque na etimologia da palavra ingenuidade é o que está dentro. Gênio é aquilo que está sendo gerado. Ou seja, estar dentro daquilo que está sendo gerado. Isso é o princípio da paixão. A paixão é quando a gente se confunde com o que está sendo gerado. E a paixão é um princípio motor absolutamente fundamental para o desenvolvimento de novas ciências e uma nova sociedade global. E essa paixão pelo outro, esse interesse pelo outro, esse interesse pelo mundo externo, esse TED que está acontecendo aqui, é um dos maiores TEDx do mundo. Por quê? Porque nós somos curiosos. O que é novo, o que é de fora, o que é o outro, nos é muito curioso. Como que nós podemos lançar ao outro um convite para vir aqui falar, como Casey veio falar? É esse diálogo que a gente precisa abrir. É esse diálogo que a gente precisa abrir para além da nossa sociedade. E essa é a visão que eu gostaria de começar a abrir um pouco dentro da nossa cabeça. Nós somos absolutamente vanguardistas em social softwares, em uso de internet, vanguardistas no sentido de adoção. É o país que mais cresce em termos de adoção dentro do Twitter, por exemplo. Ou seja, nós somos vanguarda dentro de uma relação social com o outro. A gente precisa entender que esse outro está hoje no mundo. Esse outro talvez não esteja só dentro do Brasil. Esse outro nos direciona para um openness to the global conversation, para uma abertura para a conversa global, para uma essência. Porque todos esses países possuem densidades históricas que não permitem com que eles tenham diálogos tranquilos com a Europa, diálogos tranquilos com os Estados Unidos. Nós possuímos essa neutralidade. Por que não nos tornarmos uma espécie de Suíça das ideias? Com uma neutralidade absoluta em relação às ideias. Somos um país aberto, que cria conferências, que cria movimentos de encontro. A indústria do turismo do Brasil também agradece a gente criar esses movimentos, trazer essas pessoas, essas discussões novas em relação ao Brasil. E isso traz um elemento fundamental, que eu acredito muito, que dentro dessa curiosidade natural do povo brasileiro, existe o cerne da inteligência colaborativa. Até onde a gente consegue ver, isso é muito mais uma provocação para a gente pensar. O Brasil é um país pronto para inteligência colaborativa, um país pronto para abrir esse discurso e essa discussão. Existem muitas coisas que são absolutamente vanguardas e absolutamente incríveis dentro do desenvolvimento do Brasil. Nós estamos na frente em termos de discussão e desenvolvimento de web democracia. Estamos na frente no estudo e desenvolvimento de biotecnologia, que não está aqui porque eu não sabia, e fiquei sabendo porque vi a palestra do nosso amigo anterior, desculpa, eu não me lembro o nome. Mas, Sandro, colaborativo mais uma vez. Muito obrigado. Então, é dentro desses encontros que se promove o conhecimento, a curiosidade.
Eu tenho certeza que todo mundo, cada um de vocês que está aqui, tem muito menos resposta agora na cabeça, mas tem perguntas muito mais direcionadas. Vontade de chegar em um novo patamar, em uma nova visão, vontade de mudar de direção. Por quê? Porque isso foi fomentado por esse encontro, foi fomentado por essa curiosidade, foi fomentado por essa visão. Isso é, em alguma medida, colaboração. Mas a gente precisa colocar esse discurso em um novo nível. Como continuar colaborando? Como continuar criando? Como continuar evoluindo? Como fazer com que a gente responda essa pergunta de qual é o sonho brasileiro? Que eu acredito que esteja muito conectado com a questão dessa inteligência colaborativa. Como? Uma das respostas é justamente esse evento que está acontecendo agora. Como continuar com essa comunidade? Como continuar provocando a questão de qual é o sonho brasileiro? Como continuar respondendo essa questão? Eu não tenho essa resposta, eu espero ter ajudado vocês e me ajudado a entender um pouco mais de qual seria esse sonho. E espero que ano que vem eu traga um pouquinho mais de informação para a gente continuar respondendo essa pergunta, que eu acho que é absolutamente fundamental. Porque é absolutamente importante que se criem imagens na nossa cabeça. Que se criem imagens, como a imagem que a Regina Casé, que na minha opinião, é uma das pessoas mais brasileiras que existem. Uma representação realmente mitológica importante da cultura brasileira. A festa, a confluência, é uma imagem importante. É essa imagem? É esse o nosso sonho? Certamente é muito dentro dessa direção. Certamente o sonho brasileiro está conectado em dar as ferramentas para o mundo para que se integrem todos os outros sonhos disponíveis no nosso planeta. Era isso.